Fala galera, beleza? Estou aqui com a minha primeira convidada depois da cirurgia, presente-se. Oi, eu sou a Juliana, eu sou seguidora da Lu há muito tempo e por causa dela me inspirei em fazer a cirurgia bariátrica. Isso dá um pouquinho de palpitações. Enfim, e a Ju, ela optou por fazer a cirurgia também, a gente conversou bastante sobre isso. E foi até um fator decisivo seu, né? Depois de começar a ver como que eu tava reagindo à cirurgia. E hoje a gente conseguiu se encontrar. Ela é do Mato Grosso, né? Do Sul. Mato Grosso do Sul, a gente tá em São Paulo. Eu sou de São Paulo e ela tem um evento aqui, então a gente acabou conseguindo se encontrar, se conhecer, porque a gente já se fala realmente há muito tempo, tava na hora da gente se encontrar pessoalmente. E a Lu veio lá de São Bernardo até a Paulista com paçoquinha, só pra gente se conhecer. Estamos com paçoquinha aqui também, passeando. Ele tá lá no fundo. Enfim, e aí eu decidi fazer, assim, uma expectativa versus realidade sobre a cirurgia bariátrica. Eu sou meio old school, então tá anotadinho tudo no papel aqui. Algumas perguntas que eu vou falar pra ela, pra saber o que ela espera de certas coisas da bariátrica, de certos tópicos, assim, da bariátrica. Então eu quero saber como que você realmente imagina que seja, e aí depois que você operar eu quero saber o que é verdade ou não. Quando eu vier pra São Paulo a gente grava o pós-bariátrica, né? Sim, com certeza. Bom, eu queria que você falasse primeiro, assim, um pouco o que te levou a decidir pela bariátrica. Então, eu venho engordando já há algum tempo e apesar de várias tentativas frustradas de emagrecer, eu não conseguia, só acabava engordando e fui engordando até chegar na obesidade grau 3, que é a obesidade mórbida. E o que eu tinha em mente era colocar o balão intragástrico. Para quem não sabe, é um balão de silicone que eles colocam no seu estômago e é como se fosse uma bariátrica, só que ao invés de reduzir seu estômago, ele preenche. Mas o balão não é coberto por planos de saúde, ele é caro, ele pode chegar a custar 10 mil ou mais. E não é uma coisa decisiva, porque você fica com ele por 6 meses ou 1 ano e quando tira, se você não tiver mudado sua cabeça, você engorda com a mesma naturalidade. O estômago continua do mesmo tamanho, né? Isso. E eu tinha muito pavor de fazer cirurgia, qualquer uma, e a bariátrica, eu nunca tinha pensado em fazer a bariátrica pra mim. E depois que eu vi o vídeo da Lu, e eu acompanho muito dela, eu já vi ela em fases mais magras, vi quando ela engordou, e quando eu vi que a Lu postou, que fez a bariátrica, eu fui uma das que foi falada, parabéns. E eu acompanhei todos os vídeos, todos os pós, já vi aqueles vídeos que ela deixa no destaque umas 500 vezes. E eu comecei a pensar, foi a primeira vez que passou pela minha cabeça, poxa, peraí, por que não? Né? E vendo toda a progressão da Lu, cada vez mais eu fui tendo certeza que a bariátrica não é nenhum bicho de 7 cabeças, é uma cirurgia como qualquer outra. Tem os riscos, né? Mas eu comecei a pensar que se eu não me operar agora da bariátrica, talvez no ano que vem eu tenha que me operar porque tive um ataque cardíaco, alguma coisa assim. Isso é verdade. Então foi basicamente pelo que a Lu fez que eu tive coragem e comecei a ir atrás mesmo. Só assim, deixando bem claro, porque assim, quando a pessoa realmente ela quer fazer a cirurgia, ela cogita a possibilidade de fazer a cirurgia, eu sou uma pessoa que incentiva muito. Porém, eu tenho algumas amigas que elas também são obesas e elas morrem de medo da cirurgia, então eu acabo nem falando assim pra elas, a cirurgia é o melhor caminho. Eu não fico martelando que a cirurgia é o melhor caminho, porque realmente é de pessoa pra pessoa. Então assim, a Ju, ela decidiu por ela fazer, né? Não foi convencida de nenhuma forma. Sim. Ela realmente pegou, assim, dicas comigo, porque ela já estava, né, decidida a fazer a bariátrica. Próxima pergunta é assim, o que você acha que depois da bariátrica vai mudar? Assim, o que você acha que você vai deixar de fazer? Que, por exemplo, hoje você gosta ou que hoje você tem maus hábitos e que depois da bariátrica você vai deixar de fazer, assim? Eu acho que eu vou parar de ligar a comida como um hobby, como é hoje. Porque tudo que tem que ter alguma coisa, é um feriado, é uma festa, tudo é em volta da comida. Sim. E eu não quero mais viver em função da comida, eu quero comer pra me nutrir, pra sobreviver. Uhum. E isso. Lógico que eu vou querer comer algumas porcarias de vez em quando, porque eu não fiz a bariátrica pra nunca mais comer. Vou fazer a bariátrica pra ter melhores hábitos, pra aprender a me nutrir melhor. Mas eu não quero associar a comida com lazer, como é hoje. Eu acho que assim, hoje a gente é muito dependente, né? Assim, eu, por exemplo, antes de operar, eu era muito dependente da comida. Então, assim,
era uma coisa que eu só pensava nisso. Tipo, vai ter festa, vai ter comida. A gente Sim. não acaba não pensando assim, vai ter meus amigos, a gente vai se divertir, a gente vai conversar. Não, tipo, a gente sempre pensava na comida, né? É verdade. Então isso é meio que a ligação que a gente tem com a comida, né? Quando tá com obesidade é um pouquinho mais complicada. O pessoal acha que eu desconto minhas frustrações na comida, mas não tenho frustração. Minha frustração vai ser se eu não tiver a comida. E eu tô aqui de passeio em São Paulo e quando eu e meu marido a gente começa a pensar um dia, a gente começa a pensar onde comer. Aí às vezes a gente acabou de sair de um restaurante e a gente pensa, o que a gente podia fazer? Tem aquele negócio lá em São Paulo que era muito legal, mas é alguma coisa relacionada à comida e a gente acabou uma sorveteria, comer. né? E a gente fala assim, não, mas a gente já comeu, tá cheio, e aí a gente fica sem saber o que fazer porque na cabeça não vem outros locais pra ir. Nossa, é verdade, isso é uma coisa que eu nunca tinha parado pra pensar. Assim, eu não lembrava mais que existia, por exemplo, o Ibirapuera, que eu sempre gostei de ir, que eu adorava ir passear, andar de patins lá. E eu não lembrava que de final de semana eu podia ir no Ibirapuera, eu só ficava assim, podia ir no Outback, podia ir, né, tipo, vamos aproveitar os lugares que tem comida, né? E assim, o que você acha que vai passar a fazer depois da cirurgia? Assim, que nem você falou do comportamento de ir em festa e tal, o que você acha que vai mudar isso depois da cirurgia? Eu acho que vai mudar a minha vida como um todo. Eu acho que eu, como Juliana, uma pessoa, eu sou muito sociável. Meu marido sempre fala isso. A gente se conheceu agora, já amigas de infância já. Mas eu acho que vai ser diferente. Eu acho que no trabalho eu vou me portar melhor ao falar com os clientes, ao falar com os superiores. Porque por mais que hoje eu não tenha vergonha, eu sempre tenho aquela, eu não vou falar porque eu não quero ser a gorda engraçadinha do trabalho. Insegurança, né? Exatamente. E eu acho que vai melhorar essa insegurança, acho que não só com a parte de trabalho, mas toda a parte, assim, de conhecer pessoas novas, de ver pessoas antigas. A Lu falou num vídeo dela que ela evitava sair porque tinha medo da cadeira que ia sentar, tinha vergonha das pessoas. Cara, minha melhor amiga me mandou uma mensagem esses dias falando que eu tava sumida e ela ainda falou, Ju, eu tô grávida. E você ainda nem sabe, porque a gente não se encontrou pra eu te contar. E eu fui sincera com ela, eu falei, Bruna, eu tenho vergonha de sair, porque cada vez que a gente se encontra eu tô mais gorda. E a gente perde essa vontade de sair, fica morrendo de medo de ver gente que a gente não vê há algum tempo, que não acompanhou essa engordada. E hoje eu sinto que eu não tenho vontade de sair, eu não tenho vontade de fazer nada, eu saio pra comer porque a comida é um vício, mas eu não tenho vontade de passear, de conhecer as coisas. Eu até tava pensando nisso, eu falei com a minha psicóloga esses dias, eu falei assim pra ela, eu comecei a gostar muito assim de sapato e maquiagem, que era uma coisa que ia me servir, né, em vez de roupa, era uma coisa que ia me servir muito. Só que eu comecei assim, eu passava maquiagem, mesmo eu aprendendo tutorial no YouTube, fazendo maquiagem bonita, eu não me achava bonita, porque eu falava assim, por exemplo, eu ia fazer o contorno do rosto, ele não ficava o contorno, porque a minha bochecha tava gordinha, então ficava parecendo que tava pra sujo. Fora. Tipo, não ficava bom, entendeu? Então, assim, realmente é muito mais profundo do que as pessoas imaginam, sabe? Ela engordou, mas não é isso. É muito mais o emocional, é o medo que a gente tem, é o receio que a gente tem, todos os traumas que a gente já viveu, sabe? Então é bem complicado mesmo, assim, não é tão superficial como as pessoas pensam. É só você vir aqui na minha casa, mas esse só vir aqui na minha casa a gente pensa, será que vai ter comida? Será que eu vou caber na cadeira? Será que vão querer tirar foto e vão postar uma foto minha e eu desse tamanho? Então, assim, são várias coisas que a gente acaba pensando pra não sair de casa, né? E não dá vontade de sair de casa, né? E a vida do gordo, ela é muito difícil. As pessoas acham que não, que é só porque não consegue achar roupa e etc. Acha que é só porque se cansa muito rápido, mas é muito além disso. Para cortar as unhas do pé é uma dificuldade, eu tenho que fazer malabarismo, para fazer várias coisas, assim, intimamente falando, não tô falando de sexo nem nada. Também, né? Mas também. Tem muita coisa, assim, que é difícil pro dia a dia, sabe? Vamos falar um pouco, então, assim, da cirurgia em si mesmo. Como que você tá preparada? Como que você acha que vai ser a preparação pra cirurgia, assim, há poucos dias mesmo da cirurgia? O dia da cirurgia, tipo, anestesia, os medicamentos, a internação e também o pós-operatório. O pós-operatório vamos falar depois, que é um pouquinho mais complicado. Mas, assim, realmente, o preparo pra cirurgia e o dia da cirurgia. Como que você imagina que seja? E alguns medos que você tenha, não sei. O meu preparo para cirurgia eu ainda não sei, porque como eu tô na fase de fazer exame, pegar laudo, eu ainda não conversei com a nutricionista o que ela vai querer me passar antes. Mas sobre o dia da cirurgia, por enquanto eu não tô nervosa, mas eu sou nervosa, sou ansiosa, então imagino que eu vou ficar bem assustada.
Não quando chegar no hospital, mas aquele trajeto até o centro cirúrgico e tudo, botar aquela roupinha. É bem Grey's Anatomy. E semana passada eu fiz endoscopia e eu tava um pouco com medo disso, mas nossa, apaguei, a moça tava falando comigo e 10 minutos depois eu acordei e já tinha feito tudo. Então eu relaxei muito em relação à anestesia. Mas eu acho que vai me dar agonia de ficar ali, nua, em frente a uma equipe médica. Isso eu sei que eu não vou problema nenhum. Eu sei que não vai ser. Eu não vou nem sentir, porque eu vou chegar lá com aquela batinha cirúrgica, mas eu tô preocupada com isso. E com dor, eu acho que eu sou bem resistente à dor. Mas eu tenho medo, assim, da dor pós-cirúrgica, né? Porque mexe lá dentro. Sim. Por mais que no meu caso vai ser por vídeo, eu tenho muito medo daquela dor interna e não tenho o que fazer, né? Só tomar remédio. Mas isso daí, de verdade, é o de menos. Em relação, assim, você tá preocupada em estar nua, sei lá, na frente de uma equipe, é o que eu falei, assim, vai ter no mínimo umas 6 pessoas na sala, vai ser impossível alguém fazer alguma coisa. Não, mas meu problema não é medo disso, não. Confio bastante no meu médico, na equipe, é um dos melhores cirurgiões da cidade. Não acho que aconteceria nada. Não, nem de ficar nua, porque eu penso assim, por exemplo, eu trabalho com marketing digital, o meu instrumento de trabalho é um computador, o deles é um corpo, então pra eles você é um teclado, sabe? Verdade. Eu penso dessa forma. Uma coisa que é engraçada, que eu acho que eu nunca falei em vídeo, eu ficava pensando assim, eu fui pra UTI, né, porque era de praxe, eu ia pra UTI depois da cirurgia, e eu lembro que eu tava com sonda pra urinar. E eu fiquei assim, gente, como que esse médico enfiou a sonda dentro de mim? Ele abriu ali e, tipo, enfiou a sonda na minha periquita e eu não vi. Não viu, não sentiu. Você começa a pensar nas coisas, depois você fala assim, gente, é muito estranho, né? Mas pra ele, é o que eu falei, ele plugou o mouse USB no teclado ali, entendeu? Então foi bem tranquilo. Então isso é uma coisa que eu acho que tem que ficar bem tranquila mesmo. O meu caminho até a sala cirúrgica, eu fiquei pensando em algumas coisas, você vê aquele monte de luz passando, sabe? Que você tá deitada na maca, né? É padrão deles levar você já na maca. E não deu nem tempo de eu pensar. Então, assim, quando eu entrei no centro cirúrgico, já falaram, Luana, sala 1. Já me colocaram na sala 1 e eu apaguei e só acordei depois da cirurgia. Então não deu tempo de pensar. Espero que seja assim pra você também. Porque, né, se você ficar ali na sala de espera, tudo aí você começa a ter Bate uns aquele pensamentos. nervoso aqui. Sim.